Bem-vindos ao ForLab, esse é o episódio mais curtinho, o Acontece na Escola, mas hoje acontece na escola e acontece em todo lugar, com a Sara. Sara, a gente tem visto que as novas lideranças enfrentam esse desafio de liderar num mundo em que as fórmulas antigas já passaram, já não funcionam mais. E na sua experiência gerindo diferentes frentes, o que mais tem te desafiado na hora de formar novos líderes para liderar com tanta complexidade? Não, está difícil, tá? Então, se alguém está achando fácil, pode mandar a receita, tá? Acho que tem algumas coisas. Acho que a primeira, as pessoas acham que a vida deve ser mais fácil. E não é. Para ser líder, você precisa entender gente. Que também não é entender perfeito, porque é quase impossível, mas você precisa escutar, precisar tentar entender e comunicar. Então, se falar, o meu maior problema é clareza de comunicação, conseguir que a outra pessoa está entendendo. Até eu tenho uma piada, às vezes, para falar, eu não entendi. Eu falo, gente, se não entendeu, o que vocês têm que fazer? Tem que ser responsável e falar, não entendi. Que parte que você não entendeu? Porque as pessoas têm que se responsabilizar para aquilo que eles vão ter de compromisso, tá? E eu acho que esses diálogos e esse espaço que a pessoa fala, não entendi, eu vou parecer que eu sou burro, que eu não sei. Fala, você não sabe. Agora, sai da porta e não entender. Vai ficar você mais inteligente. Então, existe uma coragem. Então, se eu falar que tá faltando é coragem de falar, de perguntar, de falar que não sabe, e diálogos com mais clareza para acompanhar. Porque se você não é clareza e não combina bem, depois você não acompanha. Agora, se eu acho que a outra entendeu, eu vou falar que eu faço essas coisas, eu me frustro também. Eu acho que todo mundo entendeu, depois eu volto lá e ver, tá errado, o que eu tenho que fazer? Tem que falar o que é que eu deveria ter falado, como deveria ter sido a conversa. Então, coragem de ter diálogos. E esses diálogos vai ser de pessoas imperfeitas. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Então, essa noção de que vai levar tempo para comunicar, vai levar tempo para combinar e para acompanhar, eu acho que isso que nós não damos o tempo necessário para ela. Eu me incluo nisso, mas e outra é enfrentar. Então, a coragem também é enfrentar. Quando tem um problema, o que eu faço com ela? Eu coloco ela à luz do dia. Eu vou conversar, destrinchar ela. Agora, onde que a maior parte das pessoas querem colocar problema? Embaixo do tapete. Eu vou ver se alguém se resolve. Eu vou ver se alguém não nota. Isso não é liderança. Enfrentar o problema, aí você tem que pensar. O que eu vou fazer? Como vamos fazer? Tem que falar que talvez eu não sei. Pede ajuda. Aí a líder não quer pedir ajuda, não quer falar que não sabe. Então, esses são os problemas que eu vejo a maior parte. E claro, também, tem muito também, não? Tem que aprender muito. As coisas estão mudando rápido, então tem que ser uma pessoa que ama aprender. Se não ama aprender, não ama gente, não tem um propósito do que você quer fazer as coisas, objetivo maior do que um problema aqui, que eu acho que é aqui que salva o líder. Esse objetivo é o maior do meu problema agora. Quando esse objetivo, esse propósito é maior, eu acho um jeito de superar esse problema. Muito bom ponto. Isso que você trouxe de entender gente e gostar de gente. Então, e principalmente quando a gente fala de escolas, né? Se você não acredita e não ama o desenvolvimento humano, não existe uma possibilidade de liderança e de trabalho, né? Eu tive em outro lugar, não na escola, que alguém falou pra mim, a empresa não é uma escola. Eu falei, não, todo lugar é uma escola. Agora, quanto de tolerância que você tem para alguém tirar nota 7, nota 10, não entender, talvez na empresa é diferente. A tolerância para o erro tem que existir. Agora,
a pessoa se esforçar para fazer seu melhor, né? No trabalho, nós exigimos isso. Sim. Agora que todo mundo está desenvolvendo no trabalho, os desafios estão lá. Eu vou aprender no trabalho, eu vou aprender com os desafios. Agora. E hoje muito se fala de burnout e quiet quitting, né? Que é aquela demissão silenciosa. Você acha que as pessoas estão perdendo esse sentido de por que fazem o seu trabalho? Eu acho que sim. Acho que o quiet quitting é silenciosamente começa a fazer menos. Eu tenho gente que eu tenho perdido assim, e aí talvez eu perceber antes de que isso é o comportamento, e isso tem a ver com acompanhar melhor, né? Saber o que está acontecendo e falar, olha, por que isso não é mais importante para você? E aí tem que entender por que a pessoa perdeu o seu objetivo. Interessante. Eu acho que esse acompanhamento de perto e a pessoa saber que você perceber que você percebeu, vai muito de encontro com o mentoring que você viu, né, no SXSW. Como essa peça do mentoring se encaixa nesse quebra-cabeça de liderar? Eu acho que o comportamento humano também não é de falar que tem problema, não? Nós temos na sociedade uma situação de falar, se você tem um problema, o problema é de quem? É seu. Se eu tenho um problema, então melhor não falar, porque talvez outros não querem lidar. Eu sempre coloco que se eu tenho um problema, então eu tenho que entender se os outros acham um problema também. Se nós todos achamos um problema também, nós precisamos resolver. Se as pessoas não enxergam o problema, eu tenho que fazer um trabalho para que os outros enxergam, ou eu tenho que aprender que, de fato, não é prioridade. Então, só para colocar que eu acho que as pessoas acham the mattering. Eu não falo que eu não tô bem, porque eu não acho que a outra pessoa se importa. Que meu problema não é o problema do outro. E aí eu acho que isso é triste. Sim. Então, para falar, ou a pessoa que essa Mattering aqui da Jennifer Wallace, ela fez o livro antes, que é Nunca Suficiente. Então, eu acho que o burnout vem um pouco da pessoa achar que lá dentro que ela não é suficiente. E aí vai fazendo as tarefas, não pede socorro, não fala, e ela vai se perdendo. Onde que nós podemos ajudar isso? Primeiro é que a pessoa sabe que ela é importante. Sabe que se ela não tá bem, outras pessoas podem ajudar. E tentar entender se ela não tá bem, porque o objetivo realmente não é o trabalho que ela tá. E pode ser. Se eu tô no lugar errado, pode também ser. Então, tem vários fatores. Acho que não é um fator. Seria muito bom se fosse uma coisa única. As pessoas são complexas, as situações são complexas, mas não ter o objetivo claro, com certeza, e não achar que esse objetivo, se contribuição para esse objetivo faz sentido para os outros e para mim, obviamente a pessoa não vai sentir bem. Então, mas é complexo, porque eu penso que muita gente que eu tenho visto em diferentes situações, tem uma tendência de perfeccionismo. E quando a pessoa acha que seu valor tem a ver com fazer algo perfeito e que não tem problemas, e que ela consegue resolver tudo, isso não é justo para ela de pensar isso. Porque é impossível. Sim. Então você coloca para você mesmo uma coisa que te desvaloriza. Porque se eu me coloco algo que é impossível como meu objetivo de vida, de como eu vou ser valorizada, facilmente vivendo que eu vou sentir mal. Então, eu acho que tem um trabalho cultural, eu acho que tem mais com as mulheres. As mulheres foram na sociedade, tem um problema de ser a boa menina. A boa menina não dava trabalho, não? Não falava que tinha problema. Tava sempre perfeitinha. Então,
nós temos que ver o que tipo de coisa que estamos reconhecendo do outro. Então, quando alguém fala, nossa, gosta, tal coisa ficou perfeito. Fala, será? Será que deveríamos estar elogiando isso? Temos que ver, mas é um problema que não é da pessoa, é da sociedade, da pessoa, do trabalho. É complexo. Então, a gente não consegue fazer um episódio aqui, 3 dicas fáceis de como formar lideranças. Não conseguimos. Eu acho que formar lideranças, eu acho que entender pessoas, ter coragem para enfrentar problemas, entender se você vê um problema que você vai dividir qual é o seu problema com outras pessoas. Para saber se de fato é prioridade e outro para mostrar para os outros. Porque liderança é isso. Mostrar por que isso é uma prioridade. Aí essa é coragem. Então. Tá certo. Então não vai ficar mais fácil, mas quais são os seus recursos que podem te apoiar no processo, né? Encontrar as pessoas à sua volta, livros, palestras. Entender que você precisa aprender. Então, se eu consigo identificar o que de fato eu não estou sabendo, sim, é muito bom, mas é difícil saber que você não sabe sem outra pessoa te ajudar. Então, às vezes nós temos pontos cegas, e aí a pergunta, eu consigo ver meu ponto cego? Não. Então, eu tenho que dividir com outro que eu me dá um feedback que eu não estou vendo, para ver o que eu tenho que aprender. E aí tem que pedir a dica, quem sabe fazer. Quem tá sabendo? Às vezes eu acho gente que sabe, às vezes eu não tenho alguém, aí vou atrás de aprender. Tá certo. Então, aprender é um ato de coragem e que exige comunidade, né? A gente aprende uns com os outros. Muito bem. Certo. Muito obrigada, Sara. Obrigada a você que nos ouviu. E se você tem algo que você gostaria de compartilhar ou que gostaria de ouvir aqui com a gente, deixe nos comentários. Obrigada.